Continuando, nós temos o método chamado find. O find, ele basicamente vai retornar para a gente o primeiro valor que for true, né, que for verdadeiro. Lembra que valores verdadeiros e falsos, né, o boolean, eles têm formas de representar. Então, por exemplo, se é uma string e ela tem caractere, ela é verdadeiro, ela é true. Se for uma string vazia, é false. Mas se a string vazia tiver pelo menos um espaço, ela é true também. Então, basicamente isso. O find, ele vai rodar entre todos os itens, né, começando do primeiro, e ele vai parar no primeiro que for true. No nosso caso, o nosso primeiro item é true, porque ele tem caractere. Então, se eu salvar aqui, né, no caso, deixa eu criar uma constante primeiro, const verdadeiro igual a nossa função. Então aqui eu tenho uma constante, né, chamada verdadeiro, e eu pedi para ele verificar isso. Stock.find no nosso array, né, stock, ele vai me retornar o valor, o nome da primeira que for true, que foi verdadeiro. No caso, é o sabonete. Se a gente vir aqui e eu pesquisar, né, deixa eu dar um F5, pesquisar aqui por verdadeiro, vocês podem ver que ele retornou sabonete, porque logo no nosso primeiro item do array, ele é true, ele é verdadeiro. Agora, se eu apagar o sabonete aqui e deixar uma string vazia, e eu novamente voltar aqui e pesquisar verdadeiro, ele me entregou óleo. Ele me entregou o segundo item, porque o primeiro item é uma string vazia, logo ele é falso. É basicamente para isso que serve o find. Seguindo, além do find, nós também temos o find index. Só adicionando aqui index. Ele é bem similar a um find. A única diferença é que, em vez de ele me entregar o nome do item, né, o valor, ele vai me entregar a posição do item. Então, ele vai rodar aqui primeiramente. O nosso primeiro item é true? Não, é uma string vazia, logo é false. Aí o nosso segundo item é true? É. Ele vai me entregar o index desse item, ou seja, a posição desse item. Se a gente vir aqui e pesquisar por verdadeiro, vocês podem ver que ele me entregou na posição 1. A primeira posição é true, né? Posição 0, posição 1. O find index serve para basicamente isso. Vindo agora para o sum ele basicamente vai me retornar um true se na minha lista tiver pelo menos um item true. Se não tiver, ele me retorna um false. Então, como na minha lista aqui ele tem vários itens que são verdadeiros, ele vai me retornar um true. Agora, se tivesse itens que fossem, se todos os itens aqui fossem falsos, né, ele iria me retornar um false. Basicamente é isso. Se tiver um item verdadeiro, ele me retorna true. Se todos forem falsos, né, se não tiver nenhum item, ele me retorna false. Temos também o every. O every, ele é parecido com o sum, só que a diferença é que no sum nós precisamos ter pelo menos um item na nossa lista para ser considerado true. O every, ele tem que ser, todos os itens têm que ter, né, ser true para poder ele retornar um true. É basicamente essa a diferença. Então, como nós temos itens falsos e true aqui, se eu salvar e pesquisar lá, né, verdadeiro, vocês podem ver que ele me retornou um false, justamente porque eu tenho dois itens aqui que são false. Mas se eu tiver aqui um item e aqui também outro item, e agora eu salvo, se eu pesquisar aqui verdadeiro, vocês podem ver que ele me retornou um true, justamente porque agora todos os itens da minha lista são true. É basicamente isso.
E agora, para finalizarmos, nós temos o filter, né? O filtro. Basicamente, ele vai analisar na nossa lista, né? No nosso array, se o item é igual ao valor que a gente passou, né? Ao item que a gente passou. Então, eu coloquei aqui estoque.filter e eu passei aqui o valor, ele é igual a esse aqui, é igual a feijão, então ele vai passar pelo primeiro. O primeiro é igual a feijão? É. Então ele vai pegar esse item aqui e vai colocar em um array para a gente. Aí ele volta. Óleo é igual a feijão? Não. Então ele não faz nada. Arroz é igual a feijão? Não. Shampoo? Não. Feijão de novo é igual a feijão? É. Então esses dois itens aqui, que são iguais ao que a gente passou, iriam para o nosso array, né? Para a nossa nova lista, que ele iria pegar utilizando o item que a gente passou. É basicamente para isso que serve o filter. E é basicamente isso, pessoal. Muito obrigado por acompanhar e até a próxima aula.